Espero que bem. Nesse mês da mulher vamos falar de um assunto que é muito importante, que infelizmente ele é muito pouco debatido ainda, os desafios da mulher na maturidade. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho duas perguntas para vocês. Você que é mãe, que sempre cuidou do lar, sempre se dedicou aos seus filhos. Agora que seus filhos estão saindo de casa, seja porque eles estão indo morar fora para trabalhar ou estudar, seja porque estão se casando, ou até mesmo para criar uma independência. Quais são os seus planos agora que esses filhos saíram de casa? Você que é mulher, que sempre trabalhou fora, quais são os seus planos agora que você se aposentou? Muitas ainda estão nesse processo também, né, da aposentadoria, caminhando para a aposentadoria. Quais são os seus planos? A maturidade, como qualquer outra fase da vida, ela vai trazer aí pra gente vivências e desafios distintos, né? Ou seja, cada um vai viver da sua maneira, né? E com isso, algumas pessoas vão tirar de letra essa nova fase da maturidade. E aí elas vão dizer que estão vivendo a melhor fase da vida, né? E por isso elas vão aproveitar assim o máximo possível dessa nova etapa. Outras pessoas nem tanto. E aí elas vão acabar sentindo um pouquinho de dificuldade, que é normal também, viu? Por isso eu tô aqui para te ajudar a ter um novo olhar e uma nova perspectiva sobre essa nova fase da sua vida, ok? Essas duas perguntas que eu fiz para vocês, o meu objetivo com elas é que elas sirvam mesmo como uma reflexão, né, sobre o seu planejamento de vida. Você planeja a sua vida? Você já sabe de que forma você quer viver daqui a 10 ou 20 anos? Né? Esse é o meu intuito, essa é a reflexão. Aproveito então para te convidar a olhar para dentro de você mesmo com um pouco mais de carinho, um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de gentileza, tá? E antes mesmo que você se sinta culpada por estar fazendo isso, eu já te digo que tá tudo bem você se colocar como prioridade, tudo bem você se colocar em primeiro lugar. Afinal de contas, né, você que passou aí muito tempo se dedicando a outras pessoas, né, aos filhos, ao lar, ao trabalho, e com isso você acabou, né, ficando em segundo lugar, né, em algum momento aí você deixou de ser sua prioridade. Então tudo bem você fazer isso agora, e se colocar em primeiro lugar e pensar um pouco mais em você, viu? O planejamento de vida, ele serve justamente para isso. Ele vai te ajudar mesmo a organizar, a planejar como você quer viver sua vida daqui a 10 ou 20 anos, né? Como você quer viver sua vida nos próximos anos. Se a gente pegar lá atrás, né, na década de 60, na década de 70 aí, nossas avós, as nossas mães, elas não tiveram essa oportunidade, né, de estar planejando como viver nos próximos 10 ou 20 anos, né? Então, assim, estamos vivendo em uma época diferente e estamos tendo a oportunidade de estar fazendo isso, né? Então, por que não usar dessa ferramenta? Por que não planejar, né? Como viver nos próximos anos, então? Se você vir me perguntar se já existe um modelo que é pronto, né? Sobre esse planejamento de vida na maturidade, não, né? Assim, não existe isso. Mas eu tô aqui porque eu quero te ajudar mesmo a criar um planejamento que seja ideal para você, né? Um planejamento que atenda às suas necessidades, atenda os seus desejos, atenda os seus sonhos, né? E que nele também estejam inclusos aí seus planos. Sabe aquele plano que você lá atrás teve muita vontade de fazer, mas não conseguiu e que por isso você acabou engavetando? Então, talvez seja a hora de você resgatar esse plano, talvez seja a hora de você resgatar esse sonho para a gente poder colocar em prática mesmo, né? E desfrutar dele agora nessa nova fase, né? Como eu disse para vocês, essa nova fase da vida, essa maturidade, ela vai trazer desafios, né? Que desafios são esses então? Ela vai trazer desafios como aposentadoria, como a saída dos filhos de casa, muitas vezes também o retorno dos filhos para casa depois de um tempo, né? A perda de contato com alguns amigos, a perda de algumas pessoas próximas, queridas, né? Pessoas aí que já faleceram. De que forma, então, vocês podem estar lidando com esses lutos e também ressignificando os seus papéis sociais, né? Então, assim,
Pensando nessas duas perguntas, eu vou trazer a questão do envelhecimento, né? A gente vai lidar com esse momento pensando então no envelhecimento saudável, né? E esse envelhecimento saudável, para a gente vivenciar ele da melhor maneira possível, é preciso que a gente crie metas de como a gente quer viver nos próximos anos de vida, né? Como que seria isso então? É preciso que você crie metas e é preciso que essas metas elas sejam metas realistas, sabe? Metas realizáveis, né? Ou seja, é preciso que você crie um plano de ação aí, né, nos próximos anos da sua vida em que você vai se comprometer em realizar e que você também vai dar conta de fazer, né? Porque assim, não adianta também você criar, fazer um planejamento em que ele não é realista, né, que você vai ter muita dificuldade em levar adiante. Porque isso aí vai gerar em você um sentimento de frustração e um sentimento de insegurança, né? E esse não é o nosso objetivo, tá? O nosso objetivo, então, é criar esse plano que seja realista, né? Que vá atender aí suas necessidades, em que você vai sentir prazer em estar fazendo esses planos e essas metas que você criou para estar vivendo nos próximos anos. O envelhecimento saudável, ele também está relacionado com a questão da saúde mental. Mas é importante a gente entender que falar de saúde mental, a gente não está falando só da ausência, da falta do adoecimento mental, né? A saúde mental, ela precisa andar aí de mãos dadas, sendo parceira mesmo, né, de um bem-estar psicológico, né, e também de uma identidade saudável, né? O que seria essa identidade saudável, então? As nossas identidades, elas se desenvolvem mesmo ao longo da nossa vida, né? E elas estão ligadas justamente aos papéis sociais em que a gente ocupa, né? Que papéis sociais são esses? Meu papel de mãe, de filha, de avó, de amiga, de empreendedora, de psicóloga, né? Enfim, as nossas identidades elas estão ligadas justamente a esses papéis. E esse período da maturidade, ele serve justamente para isso, né? Ele serve também como uma reflexão sobre esses papéis na sua vida, né? Sobre a sua identidade, a importância que esses papéis têm na sua vida, né? E por isso essa reflexão, ela acaba sendo tão importante. De que forma é isso então, Marilis? De que forma eu posso ressignificar esses papéis sociais para que eu consiga ter uma sensação de bem-estar psicológico, né, alinhada aí com esse conceito aí de envelhecimento saudável. Vamos pegar, por exemplo, a mãe onde os filhos saíram de casa, né? Essas mães em que os filhos saíram de casa, elas têm uma tendência muito grande a ter um sentimento de vazio, um sentimento de solidão agora que esses filhos saíram de casa, né? Muitas mães também acabam se sentindo aí um pouco melancólicas, apresentam sinais de depressão. Essa saída dos filhos também acarreta em algumas alterações, né? Como alteração no humor, alteração no sono, alteração na alimentação, né? E por que isso acontece com essa mãe? Por que essa mãe age dessa maneira? Porque ela está sofrendo pela perda do seu papel social, né? O papel social de mãe, né? Poxa vida, agora que meu filho saiu de casa, o que eu vou fazer? A quem que eu vou me dedicar? A quem que eu vou cuidar? Então, tudo isso que acontece com a mãe é justamente por causa desse sofrimento, né? Esse sofrimento pela perda do papel social. E aí, muitas vezes, para compensar a saída desse filho de casa, né? O que essa mãe faz? Ela muitas vezes vai cuidar dos netos, né? Então, a ausência desse filho, de que forma que eu vou preencher? Vou cuidar do meu neto então, né? E ok você cuidar do seu neto, mas outra coisa que serve como reflexão que eu quero perguntar para você o que mais, além de cuidar do seu neto, você vai fazer? O que você vai fazer agora por você? Você consegue reconhecer
seus sonhos? Você consegue reconhecer seus desejos? Você tem planos para você? Né? Não que cuidar do seu neto seja algo ruim ou algo errado. Não, não é isso. Né? Mas você fez tanto pelo seu filho e agora ainda você também continua fazendo, né? Porque, olha, você criou o seu filho durante um tempo, aí seu filho saiu de casa e agora ele é pai. E aí você durante um tempo se sentiu vazio, sentiu que estava fazendo alguma coisa, e aí você vai cuidar do seu neto, ok? E aí com isso o que acontece? Você cria um novo ciclo de cuidado e você também acaba criando uma nova estrutura familiar. Afinal de contas, o seu neto ele é um novo membro, né, dentro da sua casa. Então, um novo ciclo e uma nova estrutura familiar. Mas no meio desse processo todo, desse ciclo todo, dessa nova estrutura, você ainda consegue pensar em você? Né? Esse é o questionamento. Você consegue tirar um tempo para você? Você consegue identificar quais são os seus desejos no meio disso tudo? Né? Já que você passou tanto tempo sempre se dedicando, sempre se doando a outra pessoa, você consegue ter essa visão sobre você mesma? Porque essa é a ideia do planejamento, né? Ele serve também como questionamento sobre os seus desejos, né? De que forma você quer viver daqui agora em diante. Outra situação que é muito comum também, mulheres que se aposentam e a aposentadoria acaba se tornando algo sofrido, sabe? Escuto muitas pessoas falarem assim, só de pensar na possibilidade de eu estar me aposentando, eu já tô sofrendo, já tô sentindo angústia, já tô ficando deprimida, já tá tendo ali uma alteração de humor justamente por causa da aposentadoria. Gente, mas a aposentadoria não precisa ser sofrida desse jeito. As pessoas falam assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, nunca consegui ficar parada em casa, sempre estou fazendo uma coisa ou outra. Pensar na possibilidade de aposentar para eu ficar só em casa, parada, sem fazer nada, eu acho que eu vou adoecer. Gente, não precisa ser assim, sabe? A aposentadoria, ela pode se tornar prazerosa, ela pode ser um momento prazeroso. Por quê? Não quer dizer que você se aposentou, que você precisa ficar parado, certo? Você pode se aposentar e continuar uma pessoa totalmente ativa, né? Não necessariamente você tem que ficar em casa parado sem fazer nada. E aí as pessoas têm essa dificuldade de estar ampliando esse pensamento, de estar ampliando essa ideia. E aí elas não conseguem pensar nas outras possibilidades, né? Que elas podem estar realizando depois da aposentadoria. Nossa, mas eu passei 20 anos da minha vida trabalhando naquela mesma coisa, tendo aquela mesma rotina. E aí, depois disso, eu não sei mais o que eu vou fazer. E o meu medo é eu não fazer nada, o meu medo é eu ficar parada e tal. Olha, você já parou para pensar que depois que você se aposentar, você pode continuar ativo porque você pode fazer uma atividade física, você pode viajar, você pode criar algo para você, né, um plano para você, um projeto. Você pode estar se dedicando, desenvolvendo um hobby, uma habilidade. Você pode servir de voluntário em algum projeto, em alguma causa social, alguma coisa que ocupe seu tempo, né? Porque isso também é ser ativo, né? Criar coisas que te dê prazer, né? Então, assim, hoje a grande dificuldade das pessoas é justamente isso. Tanto dessas mães que perderam, né, que esses filhos saíram de casa, quanto essas pessoas que estão se aposentando, tá nesse processo de aposentar ou já se aposentaram. A grande dificuldade dessas pessoas é elas pensarem na possibilidade de criar uma nova rotina. E aí elas têm essa dificuldade de imaginar, né? Eu fiz isso aqui durante tantos anos, agora eu não sei fazer outra coisa, né? E aí acaba tendo dificuldade para ter esse tipo de abertura. E não precisa ser assim, tá, gente? Gente, porque assim, a maturidade, ela é uma fase de recomeços, né? Então, assim, é o seu momento, né? De recomeçar uma fase nova, de pensar mais em você, de criar planos, de criar metas, de sonhar, de conhecer seus desejos mesmo, né? E essa dificuldade, né, da rotina, ela impede muitas vezes as pessoas de fazerem isso.
E aí, assim, você já parou para pensar que agora que seus filhos saíram de casa, né? E eles têm suas próprias vidas, agora você já parou para pensar também que você que se aposentou, vai se aposentar, você poderia estar fazendo uma segunda graduação, voltando a estudar. Já parou para pensar que você, né? A mãe, por exemplo, que nunca trabalhou fora, que ela pode agora arrumar um trabalho fora para estar ocupando o seu tempo, para estar criando uma nova rotina, né? Aí, uma graduação, uma especialização. Já pensou que você pode estar entrando numa aula de música, né? Aprendendo a tocar um instrumento novo, aprendendo a dançar, aprendendo a fazer coisas que te dê prazer, né? Afinal de contas, se você passou tanto tempo pensando no outro, ajudando o outro, criando possibilidades para que o outro se sinta melhor no meio da correria do dia a dia, por que não então fazer isso agora por você? Por que não iniciar esse novo recomeço? Por que não aceitar essa nova fase? Entender que ela pode ser prazerosa, porque não precisa ser penosa, né? Não tem essa necessidade de ser penosa. E uma das, né, que eu não falei, mas uma das outras grandes dificuldades, justamente por estar vivenciando isso, é o desconhecimento de si, né? Então, as pessoas desconhecem realmente, né? O que elas querem, né? Então, por isso a pergunta do planejamento, né? Por isso essa fase da maturidade ela vem como reflexão. O que eu fiz até agora? O que eu vou fazer de agora em diante? Né? Então, por isso que eu te convido a pensar no seu planejamento, né? O que você quer fazer da sua vida daqui a 10, daqui a 20 anos, né? E por que você não se preparar para ela? A saída dos filhos de casa não precisa ser tão sofrido como a aposentadoria, a possibilidade da aposentadoria também não precisa ser, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês conhecem alguém, né, que esteja iniciando aí esse processo da maturidade, essa nova fase, ou alguém que já esteja vivenciando também, né? Se precisar de ajuda para criar esse planejamento de vida, tô aqui para ajudar. Vai ser um prazer enorme eu poder receber vocês aqui. Qualquer dúvida, pode chamar a gente lá no direct, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. E eu espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo, em que a gente vai falar dos desafios da menopausa na maturidade, viu? No mais, um beijo enorme para vocês. Até a próxima!